E como eu estava falando com vocês, gente, aí você vai deixar aí, você vai lá, faz seu trabalho, sente ali na pele ali, e aí você vai deixar uma vagabela, uma galega, uma catineia, uma patricinha, e principalmente as patricinhas, vir aí, ó, e anunciar para você e tomar o seu lugar, entrar no seu lugar. E por quesitos aí, ó, nada a ver, sendo que o nosso Deus, a palavra de Deus diz assim, ó, nenhuma habilidade nos falta. Nem, se Deus disse isso, gente, acabou. Se você crê, acabou, é seu. Na brecha qual Deus chamou você, ninguém entra. E como eu tenho falado com vocês, eu, Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, só vi, eu não lembro de ter negociado meu lugar com ninguém. Com ninguém, eu não lembro. Então, o que é meu, eu tomo posse. O que é meu, eu usufruo. Os direitos a mim concedidos, eu usufruo. Não deixo ninguém entrar na brecha qual Deus abriu para mim. E agora, se Deus me abriu uma brecha para mim, e se Deus me deu condições de estar ajudando as pessoas, eu vou estar ali escolhendo a dedo, né? As pessoas que eu vou querer ajudar. Vocês entenderam? Que eu vou querer ajudar. Eu não deixo outros escolherem para mim, não. Até porque eu estou com as minhas faculdades todas em perfeitas condições. Em perfeitas condições. Vocês entenderam? É nessa chamada que eu estou. E é aí que eu falei com vocês. Que eu estou aqui anunciando o Evangelho segundo Jesus Cristo. Para mim estar aqui falando com vocês que eu sou justiça do Senhor em Cristo Jesus. Eu fui injustiçada grandemente. É como eu contei para vocês ontem, ao meio-dia mesmo, contei meio-dia e prossegui lá às 18 horas, na chamada das 18 horas. Eu contei vocês que as pessoas ali que eu cresci junto, eu conheço ali, ó, desde de Bisa, aí vai Bisa, vai Tetra também, Tetra, Bisa, avó, conheço ali, e aí eles vêm querendo simplesmente me invalidar. Está repreendido, está amarrado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que conselho de putaria é esse que vocês arrumaram aí, gente? Que conselho é esse? E aqui, eu já dei o grito aqui, eu já mandei aí para vocês já estão sabendo. E o lugar que é meu por direito é meu. E eu vou trabalhar, eu vou exercer a minha função aí no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Entenderam? Ou vocês querem que eu desenho? Então vocês entenderam, né? Estão aprendendo comigo a colocar o diabo no lugar dele, debaixo dos nossos pés, a jogar aí, ó, o cabresto e puxar a rédea e falar com o Satanás: eu é que governo esse aqui, tá dominado em nome do Senhor Jesus de Nazaré, e o seu lugar é debaixo dos meus pés, com a mão para trás e calado, amarrado, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu vou falar com vocês aqui, que para vocês chegar aqui, para vocês estar, estou ensinando vocês como amarrar o diabo, estou ensinando vocês aí, ó, como se tornar a justiça do Senhor. E eu vou ensinar vocês aqui, ó, o que eu falo muito do discernimento de espíritos, né? Discernimento de espírito. Então, para que não haja engano, eu vou estar ensinando vocês aqui, olha, sobre o discernimento de espírito. Olha, o discernimento de espírito não é um tipo de adivinhação espiritual do pensamento alheio. É o discernimento de espírito. Não é introspecção psicológica, nem é a
penetração mental. Não é o poder de discernir as falhas do próximo, o povo de Deus. Então é o que eu falo com vocês, gente, que eu estou aqui sendo ali orientada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui, igual eu contei para vocês o testemunho da senhora ali que foi curada de câncer. E por 2 vezes o diabo tentou pegar ela ali, e eu fui lá, falei com ela da palavra e voltei lá e confirmei para ela, falando ali, ó, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E gente, o louvor, no momento que eu contei esse louvor, era como se tivesse saído aquela força de dentro de mim, entende? E eu falei, toma posse dessa bênção, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E falei com ela, mas gente, nesse momento eu não fui lá, gente. Como eu disse para vocês, aconteceu assim no meu dia a dia, e Deus falou, vai. Eu fui na maior simplicidade, fui com muita pressa, que eu estava organizando minhas coisas para estar vindo embora no outro dia. E aí, gente, aconteceu, e no momento que aconteceu, eles começaram a vir para cima de mim. Vir para cima de mim é quando eu falo com vocês que de repente as pessoas que eu respeitava começavam a me olhar ali com cara de puta. E pessoas, gente, pessoas de bem, pessoas ali, eu falo com vocês, pessoas que eu consideravam, pessoas que eu considerava, assim, pessoas boas. Eu falo com vocês que a gente cresceu ali na comunidade ali, ó, um indo na casa do outro, que eu saía cedo e ia brincar, aí a gente brincava o dia inteiro e voltava para casa. Então tem aquelas pessoas mais velhas que eu considerava, e considerava era um respeito, e ali eles vinham para cima de mim, tipo, igual eu falei com vocês, eles vinham para cima de mim. E ali foi fui presa muito fácil, né? Porque ali eu estava tratando eles com respeito. É como eu falo com vocês, gente. Um dia eu cheguei lá e a Stephanie sumiu. E eu fui chamar a Stephanie. Lá é aquele lugar, gente, que você chegava da porta e gritou, eu no meu caso, Stephanie. E onde que Stephanie estiver, ela vai ouvir e vai vir saber o que eu queria. E aí eu cheguei lá e Stephanie sumiu. E aí a pessoa de lá estava chegando, uma dessas meninas assim, sabe dessas que faz parte da sua turma, mas é uma das mais velhas, assim, não é a sua amiga, aquela amiga que cresceu com você porque é mais velha. Aí essa pessoa estava chegando na minha casa e eu perguntei, fulana, você viu a Stephanie? A Stephanie está lá na sua casa, e no caso aí eu perguntei com a sua sobrinha. E essa menina, ela falou comigo como se a Stephanie fosse um lixo. E eu tratando da Stephanie como um ouro. E a Stephanie é minha filha, a Stephanie é um ouro, é preciosa para mim. E ali eles tratando a Stephanie como se a Stephanie fosse um lixo. Eu sem saber de nada, gente. De nada. E ali nesse grito que eu tô aqui, falando com vocês. Aí, ó, que Deus me disse na palavra dele que eu sou justiça dele em Cristo Jesus. E é aí que eu conto para vocês o meu testemunho. Porque todas essas coisas começou a acontecer depois que a minha irmã faleceu. Sabe por quê? A minha irmã era aquela pessoa que ajudava todos eles, inclusive essa menina. Essa menina, ela passou por um período ali muito triste. Ela casou com um homem lá e depois eles ficaram falando que esse homem era aidético. Inclusive esse homem morreu, gente. Segundo eles, morreu ali de AIDS. E essa menina emagreceu, essa menina secou, e essa menina secou. E todo mundo falava que ela tinha pegado AIDS do marido. E essa menina teve 2 filhos, gente. Então, são casos que eu contei aqui dentro da minha casa. E de repente, todo mundo veio para cima de mim. E me tratava como se eu tivesse me tornado invisível. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o meu grito?
E vocês estão entendendo o meu posicionamento? Que eu estou no caminho, na verdade, na vida. E que eu conheci um Deus justo e reto. E que Ele não faz curvinha para estar aí, ó, ajudando este ou aquele, porque é bonitinho, porque é feinho, porque é bonzinho. Não. Deus não age por esse quesito. Deus age pela fé. É pela fé que Deus age. Então não fica aí escondendo debaixo da barra da calça de pai, debaixo da barra de calça de mãe, aí escondendo atrás de nomes, porque Deus não olha para esses quesitos, Deus olha para a fé, para a fé. Ele olha aí, ó, para o coração, um coração puro. O que é que você anda fazendo? O que é que você anda fazendo? Porque a pessoa que mandou você fazer tem nome. O que é que você anda fazendo? Porque eles estão te aprovando que você é bonitinho, é engraçadinho. O que é que você anda fazendo? Aqui, olha, diante dos olhos de Deus não há nada encoberto. Não há nada encoberto. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes. E, gente, no momento que o Satanás vier falando do que você está fazendo, o que é que você está fazendo, tal... É bem a artilharia dele mesmo. Ele vai te dar corda para você fazer. E no momento que você fizer e der PT e der confusão e você for a ele, ele não vai nem ligar para você. Então, melhor que você esteja no caminho, na verdade, na vida, com os teus olhos fitos no Senhor, que é o autor e consumador da fé. Vocês entenderam? Vocês entenderam o meu grito aqui? Que não é dependendo de homem, de nomes, não é dependendo de papai e de mamãe, é dependendo de Deus, totalmente de Deus. Vocês entenderam quando eu falo ali, ó, que eu entreguei a minha vida ao meu Senhor? Eu entreguei a minha vida ao meu Senhor. E quando eu conto o testemunho para vocês, fatos, são fatos reais. Eu não estou brincando de ser crente, eu estou falando a verdade. Eu aprendi ali, sendo corrigida por Deus, a falar e a pensar alinhado com a palavra de Deus. E vocês acham que eu estou aqui, e se eu começar aí, ó, a aliançar com o diabo, assim, com aqueles pensamentos ali, ó, intrusos, que vem intruso, e eu concordar com esses pensamentos que vem intruso aí, ó, uns pensamentos de maldades, pensamentos de pornografia, eu vou chegar aqui, eu vou conseguir pregar a palavra de Deus, entregar aí, ó, segundo o Espírito Santo de Deus, eu vou chegar aqui e vou ficar gaguejando aqui, igual o Moisés fez. Moisés estudar no melhor colégio, e no momento que ele viu Deus ali, ele ficou gago, ele não soube falar, ele não soube expressar. Vocês entenderam a gravidade? Vocês entenderam o grito aqui, gente? Esse é o meu grito, que eu não estou do lado nem deste nem daquele, eu estou do lado da verdade. Eu estou ali, me posicionei diante de Deus e a fé firme. Eu sei quem é Deus, eu sei quem é o meu Pai amado, eu sei quem é o meu Deus querido, o Santo dos Santos, Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. E ali não é nomes, não é aí, ó, ofertas que vai me fazer sair do caminho, não. Eu estou firme na fé, estou firme na fé, com os meus olhos fitos no Senhor. E ali o que Deus falar, o que Deus falar ali, ó, mandar eu fazer, eu vou lá e faço. Entende? Porque a partir do momento que eu obedecer Deus, eu vou estar protegida. E é assim que você se torna justiça do Senhor. É quando você está aí, ó, submissa a Deus, não a homens, a Deus. E não buscando aí sucesso, buscando Deus, sendo fiel a Deus em todo tempo. Vocês entenderam?
em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E vocês aí igual doidos, correndo de um lado por outro, pagando isso, aquilo para poder... Vocês estão loucos? Vocês perderam a noção do perigo? Do perigo de vocês estar aí, ó, sem Deus? E se Deus volta para você? É como o missionário prega sempre. É como um sopro. É como um raio. Então, é melhor nós estarmos ali, ó, sempre nos posicionados, com nossos olhos fitos no Senhor, sabendo quem é o nosso Deus, sabendo quem é o nosso Senhor, entende? Em todo tempo, gente. E povo de Deus, as pessoas estão numa pergunta assim, assim, que você não foi, Gente, eu não vou ser só crente só dentro da igreja, não. Eu sou crente em todo lugar que eu colocar a planta dos meus pés. Qual é a parte que vocês não entenderam? Onde que eu colocar a planta dos meus pés, ali será meu por herança. E eu explico para vocês como que será meu por herança. Eu vou levar ali, Deus vai estar comigo, eu vou levar ali a palavra de Deus. Em todos os sentidos, por todos os lados, eu vou levar a palavra de Deus, entende? E quando eu falo aí de estar pegando aí o marido da vagabunda, é o marido e a esposa também, gente. É porque todo aquele que entrar em contato com vocês, sempre que vocês lerem a Bíblia ali devagar para vocês não engolir nenhuma palavra. É todo, é homem e mulher, jovens e adultos, né? É homem e mulher, jovem e adulto, não importa quem que é, todo aquele que você entrar em contato, pregue a palavra de Deus, leve o evangelho segundo Jesus Cristo, fale de Deus com eles. Então, não é melhor você ficar ali posicionado no caminho, né? No caminho, na verdade, na vida, do que você ficar, na hora que acontecer a situação, que você vai lá tentar, deixa eu lembrar aqui de tal versículo. Até você lembrar, já era, já foi, já deu, entendeu? Então vocês têm que caminhar aí com Deus. Quando eu convido vocês que estão estudando, no momento que vocês reservarem um tempo para vocês estudarem, tenha uma Bíblia de papel, tenha uma Bíblia de estudo em casa. Coloca umas folhas de chamex ali dentro da sua Bíblia, então tenha um caderno para você anotar aquilo que você estudou, para você estar colocando ali no caderno, dia a dia o que você estudou. Leve a palavra de Deus a sério, tanto quanto vocês leva as outras coisas. Leve a palavra de Deus onde que você for. E para todo lado ali, ó, você levando Deus com você, você vai ser mais que vencedor em todas as coisas. Em todas as coisas. Não é só nessa, naquela outra, não. E povo de Deus, a pergunta das meninas aí ali, ó, que a pergunta delas aí como que eu vou suportar essa... Gente, eu falo com vocês, eu já falei, volto a falar, como está escrito ali na palavra de Deus, que o Paulo fala que ele sentiu dores como dor de parto. Então, gente, eu falo com vocês mulheres aí, ó, você que já teve filho, você já sentiu a dor de parto? Então, qual é o seu medo? Qual é o seu medo ali? Tira o medo e coloca fé, coloca Deus. Então, eu creio no Senhor, eu coloco a minha vida na mão do Senhor e eu estou indo, e eu creio que eu vou entrar e sair vitoriosa em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E vocês que não tiveram filho, aquela cólica menstrual aí, é só você ir, é bem isso mesmo, manda sair em nome do Senhor Jesus de Nazaré. É quando eu estou falando com vocês, estou chamando a atenção de vocês aqui, ó, toda dor, não tenha nenhuma dor como normal. Nenhuma dor tem aí como normal. Começou a sentir uma dorzinha no dedo, manda sair em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, eu não aceito você. Você está repreendido, Satanás, demônio do inferno, pois está escrito na palavra de Deus que pelas pisaduras do Senhor Jesus eu já fui sarada. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré.
Amém, amém. É assim que vocês têm que fazer, povo de Deus. É nessa fé, com fé, confessando a palavra de Deus e usando aí o nome do Senhor Jesus, que Ele nos deixou aí autoridade no nome dEle. Então, não perca, não tem como você perder para o Satanás quando você conhece os seus direitos em Cristo Jesus. Entenderam? Entenderam na fé a qual eu ando? Eu entro e saio em qualquer lugar. E como está escrito na palavra de Deus aí, ó, o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E que está escrito aí, ó, a luz, as trevas, não sobreexiste a luz. Aonde chega a luz ali, ó, as trevas é dissipada. Chegou a luz, clareou tudo no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vocês entenderam? Aprenderam aí, estão entendendo, estão aí tomando posse da bênção? Então, gente, não fica olhando para o natural, não fica olhando, não fica julgando pelo que vocês veem. Julga aí, ó, pela fé, coloque diante de Deus as suas petições, para que você e Deus possam julgar ali as suas petições em juízo ali, ó. Julga para ganhar, é vencer ou vencer no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Se está escrito na palavra de Deus que nós somos mais que vencedor, então vamos entender por que Deus está falando que nós somos mais que vencedor. Como assim? Eu preciso de entender isso, né? É quando eu falo com você, gente. Aquele versículo aí, ó, que todo mundo fala, é como as pessoas ficam falando assim, eu amo, eu te amo, e quando vai ver, a pessoa não sabe nem o que é amor, entende? É nesse entendimento que vocês têm que ir, sabendo ali o que vocês estão falando. Sabendo o que te dá autoridade, o que te dá ousadia, o que te dá intrepidez, é você saber o que você está falando. Vocês entenderam? E eu volto falando com vocês aí, os universitários, volto falando com vocês, jovens, adolescentes aí, os estudantes aí. Quando você faz uma prova, quando você pega uma folha da prova ali para fazer e você estudou, você não matou aula, você participou ali das explicações do professor e gostou da matéria, você pega ali aquela prova para fazer com prazer, sabendo que você sabe a matéria. Esse prazer é a ousadia que você precisa, é o que você precisa tá fazendo ali com a palavra de Deus. Quando eu convido você ter uma Bíblia aí na sua casa de papel, na sua escrivania aí, junto com os seus cadernos, e no momento que você for estudar, pega primeiro a Bíblia, os primeiros 10 minutos ali, ó, e faz um estudo, uma leitura bíblica. É disso que eu tô falando, para você conhecer a palavra de Deus. Você conhecendo a palavra de Deus, é como se você estivesse olhando aí, ó, num espelho, olhando aí no espelho e vendo ali, ó, Deus vai apresentar os erros que estão em você, e você obedecendo Deus, você vai só aí, ó, subindo degrau por degrau, conhecendo Deus mais e mais. É como eu falo com vocês, entre para uma igreja, fique ali na igreja, permaneça ali na igreja e procura conhecer Deus, procura saber quem é Deus, entende, povo de Deus? E é nesse grito que eu estou, gente, vocês conhecer e passar para frente, não é entrar na igreja e ficar aí, ó, eu conto para vocês como que eu entrei para a igreja, ali, ó, nécia, entrei para a igreja ali, ó, sonsa, né? Fui só conhecer Deus, eu queria só conhecer Deus e deixei tudo para então conhecer Deus, entende? E aí é que eu conto para vocês o meu testemunho. Eu ali vim da comunidade do meu pai, a minha irmã me apresentou o Senhor Jesus, eu fui conhecer ela, eu fui morar com ela ali e congregar na Igreja da Graça. Cresci espiritualmente na Igreja da Graça.
O que eu conheço até aqui, eu conheci lá. Eu não sou aquela pessoa de ficar mudando de um ministério para o outro. E é nessa fé que nós estamos, é nessa unção que nós estamos. E povo de Deus, vocês estão perguntando para mim que eu não apresentei, que eu fui para a igreja. Não, gente, hoje eu não fui para a igreja. Eu vivo na liberdade a qual Cristo me libertou. E eu já falei com vocês que Deus, ele não está ali na igreja alvenaria, não. Deus está na igreja, quando eu falo com vocês, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E quando eu falo com vocês que eu vou para a igreja, eu sempre vou para a igreja, eu vou para a igreja nesse entendimento, que eu vou para a igreja para glorificar a Deus, para agradecer a Deus pelo que eu busquei dentro da minha casa. Então eu vou ali para tomar posse do que eu busquei dentro da minha casa. O que eu busquei dentro da minha casa, eu vou lá e tomo posse. Lá é o tribunal do Senhor. E é aí que eu estou chamando as suas atenções, estou falando com vocês. O que vocês estão buscando aí? O que vocês estão buscando aí na sua casa? O que vocês estão fazendo aí na sua casa? Vocês têm um tempo para Deus? Você tem um projeto diante de Deus? O que vocês estão realmente buscando aí na sua casa? Porque eu sempre conto para vocês ali que eu sempre busquei Deus, eu sempre fiz o curso, eu fui para a igreja, já fiz o curso fé, eu tinha sempre o curso fé ali, nos momentos ali de dúvida, eu buscava ali o aprendizado ali no curso fé. Quando eu falo com vocês aí e mostro para vocês ali nos filmes, ali ultimamente o pastor tá ali dando o curso fé. Então nós fazemos o curso fé na igreja e nós saímos praticando. É quando eu faço os filmes para vocês, eu mostro para vocês aí quais são as necessidades do povo de Deus, eu mostro para vocês aí do ponto de ônibus que nós estamos precisando, eu mostro para vocês aí a reforma da igreja, e eu falo com vocês, gente, das obras ali na igreja, só da agora, desse tempo do pastor Rogério Postigo, mas tem muitas outras obras que a seu ouvir pode mostrar para vocês e fazer um tutorial. Vocês entenderam? Entenderam e vocês estão sabendo, estão entendendo do que eu estou falando? E, gente, eu sempre estou falando com vocês aqui que todos os anúncios que eu faço, eu tenho falado com vocês da vaga de serviço ali, as vagas ali que estão sendo ali desocupada e que, né, com certeza vai entrar gente para ocupar aquelas vagas. E eu estou sempre falando com vocês que essas vagas sejam aquelas vagas ali porque a pessoa subiu de nível, não porque ela teve que sair por falta de fidelidade, né? Por falta de fidelidade. E eu tenho falado com vocês, eu tenho feito chamadas para falar com vocês. Vocês que estão aí, inadimplentes, vocês que estão aí precisando de fazer um acerto, precisando de organizar, explicar por que vocês estão nessas condições de inadimplência, entra em contato com a Central Solvi. Entre em contato com a Central Solvi e nós vamos estar aí, analisando aí as suas causas aí e tá fazendo aí justiça, né? Justiça. E povo de Deus, eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, eu não tô aqui nesse momento, eu já falei com vocês que eu não tô aqui para fazer nada para Vagabela, Catineia ou Galega, eu não tô aqui, eu tô falando com vocês aí que da sua parte, das suas partes aí, é algo para você estar pagando, estar acertando, e eu não tô aqui para dar recado. E por um tempo aí, por ignorância espiritual, vocês vieram e me fizeram aí, me colocaram aí, aí no meio aí da guerra aí, me jogou aí no meio da artilharia, me jogou aí no meio do fogo cruzado aí, de uma maneira bem sorrateira, de uma maneira bem maldosa. Me jogaram aí, de um lado por outro, me jogaram aí, no fogo cruzado. E aí vocês entenderam quem era o meu Deus, quem estava comigo.
e porque eu estou aqui hoje contando para vocês o meu testemunho e deixando bem claro para vocês que eu não sou nenhuma IA e que não tem nada de robô aqui não. O que é meu é dado por Deus. É como eu sempre declarei, as bênçãos de Deus estão sobre mim. E quando eu falo assim com vocês que as bênçãos de Deus estão sobre mim, eu conto para vocês que eu não saio procurando, que eu não saio caçando, caçando nada, não. Deus coloca aqui, ó, na minha mão. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Aí vocês querem falar assim que não apresentou isso, morreu, não foi para a igreja, morreu. Eu morreria se eu estivesse no sistema mundano, esse sistema falho, mas eu estou no sistema, eu estou na mão do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Eu não estou nesse sistema falho, gente. Eu estou na mão do Todo-Poderoso, o grande eu sou. Ele é maná, xeregoigana, mahana, sederegoiganda, sederere, gandalada, sedere, gandala, sidere, gandarás. E na lamana, xedere, gandarabada, xigore, gandalada, sedere, bebebe, goreganda, lamanas. E deregoigorena, sedere, gandalada, sedere, derere, 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 derere. Alamana, xedere, gandalabada, xenere, bebebe, gandalada, sedere, gandalababa, baba, Nele shidere shamana sedere gandarabada sedere gandarara sedere bedere gandaras idere dalamana sedere gandara sedere gandarabada senele dele gandaras sedere gandaras inalamana sedere gandarabada hadramana shidere gandara sedere gandaras idere shidere 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 Ele manarara shidere gandarabada sedere gandarabada hadaramanas ele gedere shidere gandarabada sedere gandarabada sedere Labadasse, ele canta labadaradamanas, ele ganda labadaradamanas, ele ganda labadaradamanas, ele ganda labadaradamanas, e deladasse, alabadashi, ele canta labadaradamanas, ele ganda labadasse, ele ganda labadaradamanas, e depois canta lababahanasse, ele canta labadaradamanas, ele ganda ladasse, ele ganda ladas, e delabadasse, ele canta labadaradamanas, ele ganda labadaradamanas, ele canta labadaradamanas. Igor canta la badaha dramanas, de canta la badaha dramanas, e Dorogoi canta la badaha, de canta la badaha dramanas, de canta la badaha dramanas, ele canta la badaha dramanas, de canta la badaha, de canta la badaha,
Iduru canta le basse dere gandarabada hadramanasse dere gandarabase dere idalabadasse dere gandarabase dere shi dere gandarabase dere alabadashi dere gandarabadasse dere gandarabase dere idalabadasse dere gandarabase dere handarabadasse dere gandarabadasse idere gandarabadasse dere gandarabase dere gandarabada hadramanasse dere cantaradasse idere cantarabada hadramanasse dere gandarabadasse dere gadere shi dere le shi dere cantaradasse dere gandarabadasse dere alabadarashi dere gandarabadasse dere gandarada hadramanasse dere gandarabadasse dere erede shi dere gandarabadasse dere gandarabadasse ele dede shi dede cantarabadasse ele dede shi alala shi dede gandarabadasse dede gandarabadasse dede shi dede idere gandarabadasse dede deramanarasse indere shi dede gandarabadasse dede gandarabadasse dede shi dede idere shi dede gandarabadasse dede gandarabadasse dede alala shi dede gandarabadasse dede gandarabadasse le dede shi dede gandarabadasse dede gandarabadasse dede shi dede ilibarabada shi dede gandarabadasse dede gandarabadasse dede gandarabadasse dede idere shi dede indalabadasse dede cantarabada hadramanashi dede gandarabadasse dede gandarabadasse dede idaladasse dede cantarabadasse dede gandarabada hadramanashi dede cantarabada hadramanashi dede idere shi dede gandarabadasse dede gandarabadasse dede gandarabadasse dede idere shi dede gandarabada hadramanashi dede gandarabada hadramanashi dede gandarabada hadramanashi idere gandarabada hadramanashi dede gandarabada hadramanashi dede gandarabadasse dede gandarabada hadramanashi idere gandarabadasse dede gandarabada hadramanashi idere cantarabadasse dede gandarabadasse dede gandarabadasse dede gandarabada hadramanasse dede cantarabada hadramanasse idere galabadarasse dede gandarabadasse idere cantarabada hadramanashi dede cantarabada hadramanasse dede gandarabadasse dede gandarabada hadramanasse idlabadasse dede gandarabada hadramanashi dede gandarabadasse dede gandarabadasse dede alabadashi dede cantarabada hadramanashi dede gandarabada hadramanasse idere cantarabada hadramanashi dede gandarabadasse dede gandarabadasse dede cantarabada hadramanasse idere shi dede cantarabada hadramanasse dede gandarabada hadramanashi dede cantarabada hadramanasse idere shi dede cantarabada hadramanasse dede gandarabada hadramanasse dede ele dede shi dalabadasse dede cantarabada hadramanashi dede cantarabada hadramanasse dede cantarabada hadramanasse idere shi dede cantarabada hadramanashi dede cantarabada hadramanashi idarashi dede gandarabada hadramanashi dede cantarabada hadramanasse idere shi dede cantarabada hadramanashi dede cantarabada hadramanashi dede cantarabada hadramanasse idere shi dede gandarabada hadramanasse idere shi dede gandarabada hadramanasse dede gandarabadasse dede idarashi dede cantarabada hadramanasse dede cantarabada hadramanasse idalabadasse dede cantarabada hadramanashi dede gandarabadasse dede gandarabadasse dede gandarabada hadramanasse idere shi dede gandarabada hadramanashi dede cantarabada hadramanasse idere shi dede cantarabada hadramanashi dede cantarabada hadramanasse dede cantarabada hadramanasse
Ele bererish der gandra badahadramanash dirri gandra badahadramanash iderish der gandra badahadramanash dirri gandra das dirri gandra das dirri gandra das iderish dirri gandra badahadramanash iderish der gandra badahadramanash dirri gandra badahadramanash dirri gandra badahadramanash iderish dirri gandra das dirri gandra badahadramanash dirri gandra badahadramanash e dele canta lá da Hadramanas, dele canta lá da Hadramanas, dele canta lá da Hadramanas. Então, povo de Deus, e como eu tenho falado com vocês, pega aí, ó, o marido da Vagabela, da Catineia, da Galega, da Patricinha, pega aí o marido delas e apresenta o Deus, seu Deus para elas. Apresenta aí o seu Deus para elas. E por falar nisso, abre a sua Bíblia aí no livro de Daniel, o capítulo é o 2, o versículo é o 23. E vamos ler aqui, ó. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Entende? Apresenta o Deus dos seus pais, representa aí, ó, o Deus, o seu Deus para ele, para ela, para a pessoa com qual você entrar em contato aí, ó, apresenta o seu Deus para ela e converte aí até o Satanás, até o filho do Satanás, converte ele, mostra para ele que o seu Deus é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso, é o Deus que desembaraça perfeitamente o nosso caminho, entende? Liberta aí esse povo aí, ó, que está sendo escravizado aí, ó, que está aí preso aí na pornografia, que está aí preso aí, ó, na carnivalismo aí, ó. Converte esse povo. Apresenta aí, ó, o Deus Todo-Poderoso para ele, e aí vocês vão entender como que vocês tiram aí, ó, o marido, a esposa aí da Catineia. Quando eu falo aí Galega, Vagabela, Catineia, quando eu falo aí, ó, Patricinhas, eu tô falando no feminino e no masculino. Eu tô falando no feminino e masculino. E como eu preguei aqui para vocês ali, ó, da atitude ali da Raquel, Raquel ali fez com o Jacó, né? Dois se tornam um. Então, no momento que você for arrumar um namorado, for arrumar um marido, ele tá aí mentindo para você, está aí na igreja aí fingindo ser de Deus, como na verdade é um satanista. Na hora que ele vir para cima de você aí, ó, para cima de você, depois de vocês estar casado, prega a palavra de Deus para ele. Pega a palavra de Deus para ele, coloca ele no paredão, coloca ele aí, ó, gente, enquadrado, enquadra ele, coloca ele e lembra ele, assim, ó, eu casei com você, você estava na igreja, você fazia a obra do Senhor, eu casei com você, foi nessas condições, eu não casei com você em outras condições, não. Aí você quebrou a aliança com Deus, você não quebrou aliança comigo não, você não quebrou aliança com Deus, vai se haver com ele, mas fala do jeito que eu estou falando, pregando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, apresentando para ele o Deus a quem você serve, você entendeu? É nessa fé, é nessa unção que eu estou chamando vocês aqui, e não tem demônio que fique, como diz a palavra de Deus, o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. O Senhor Jesus, ele venceu, ele morreu, ao terceiro dia ele desceu ao inferno, e ali no inferno ele venceu os Satanás e seus demônios, tomando ali da mão do Satanás a chave da morte ali, gente. Então ele venceu a morte. Ele venceu a morte para nós. E por que vocês estão morrendo aí? Igual eu conto para vocês, vai lá, ora, e ali não alcança ali. Ali vocês foram batizados no Espírito Santo, tá ali cheio do Espírito Santo de Deus, e ali, aí fica aí. Porque eu vou ter que... Gente, presta atenção, leia a Bíblia, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E se
Deus falou que o inferno prevalece contra a igreja dele, se posicione, diz para Deus, eu sou do Senhor. E se estiver acontecendo, Deus disse, clama a mim, responder-te-ei, permaneça ali na brecha. Olha para a palavra de Deus, olha para Deus, e Ele vai mostrar para você o que está aí te impedindo de alcançar a sua bênção. Vocês entenderam? É nessa fé, nesses passos que vocês têm que caminhar. E aí, gente, eu contando testemunho, e nesses dias eu liguei para minha irmã, hoje de manhã, eu aproveitei e liguei para minha irmã para falar com ela. E como eu digo para vocês, gente, o diabo ele é um derrotado. E ele sempre vai querer tomar o seu lugar. Então, preste atenção no meu testemunho. E hoje eu fiz uma postagem que ficou até engraçada. Eu postei ali, gente, um filminho que eu fiz ali, e lá eu tô com o meu cabelo todo no meu rosto, todo jogado no meu rosto, assim, ó. Aí eu postei. Meu cabelo tá ali natural e todo jogado no rosto assim. Eu sempre uso meu cabelo bem assim, gente. Então eu fico sempre puxando meu cabelo pra cima, que eu não gosto de cabelo no rosto. Eu corto minha franja, mas é pra colocar de lado assim. Então eu fico o tempo todo tirando meu cabelo do meu rosto, que eu não gosto, gente. E aí é que entra a fala, eu falo com vocês. É uma unção tão bonita, uma unção tão linda, e a pessoa ali sabendo de tudo e numa palhaçada, numa bobeira. E eu sempre falando aqui com os meus filhos que até para ser palhaço tem que fazer curso, porque diante dos olhos de Deus não há nada encoberto. Então, não vem para cima de mim não vem para cima de mim não, é como eu digo. Se quiser sentar na mesma mesa que eu estou, mas vem aí, ó, querendo mudar. Porque eu sou o quê? Eu sou imitadora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu sou imitadora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E não tem esse nem aquele que vem pra cima de mim aí, querendo roubar no meu lugar, querendo falar por mim, querendo agir por mim. Fica aí, ó, é como eu falo, com a cara vermelha, eu arrasto a cara no asfalto e ainda mostro para todo mundo ver. Não adianta ficar aí, ó, com essa carinha aí de sepulcro caiado. Quando você chega perto, não passa. Chega perto, vai ver o que é. Deus que nos livra. Sarta fora, fica longe. É só a cara. É só a cara que é de anjo, o resto é tudo Satanás. Então, preste atenção, gente. Ouça o que o Espírito está falando e não fica olhando aí, gente, para carinha, tem uma carinha de bonzinho, o outro tem ali, o outro é mais ali, como que eu falo, gente? A pessoa ali já tem aquele jeito dela, mais no canto dela, e quando fala a verdade por falar. A verdade dói, e a verdade, por mais que a pessoa não fale ali segundo a palavra de Deus, mas quando a pessoa fala a verdade dói, e aí todo mundo vai querer se levantar contra aquela pessoa que está falando a verdade. Então, tá aí o grito, tá aí. Não tem como colocar mais claro aqui para vocês, né? Tá aí o grito, tá aí a injustiça. E aí é vocês aí, vocês e Deus, porque a minha parte, eu tô sempre falando aqui para vocês, a minha parte, o que Deus tinha que fazer através de mim, para mostrar para vocês, Deus fez. E eu tô aqui, ó, quando eu falo com vocês ali, ó, num sofá, oferecido por Deus, muito tranquila, muito em paz. E cada um de vocês que vão aí, ó, se haver com Deus. E como eu estou respondendo vocês aqui. No momento que Deus vier aí ter com vocês, que vocês não fiquem aí desmaiando. E quando eu conto meu testemunho, quando eu abro essa live aqui e estou respondendo vocês, é porque aconteceu comigo.
E eu só estou aqui porque eu apresentei para Deus a minha verdade. Eu mostrei para Deus a intenção do meu coração. No momento que eles vieram me acusando, eles que eu falo, é o Satanás e seus demônios, vieram me acusando, vieram ali me colocando situações ali diante de mim, eu fui e falei, Deus, eu fiz, e eu fiz, falei com detalhe, eu fiz assim, 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 e Deus, naquele momento eu estava com essa intenção, e ali Deus, você colocando a sua causa diante de Deus e você julgando ali, você e Deus julgando em juízo. Se houver um erro, é como eu conto para vocês aí, ó, não passa, não passa. Pode ter carinha bonita, pode ser filho de papaizinho, pode ser aí estudada nas melhores escolas, que não passa. Você está tratando com Deus, o justo e reto, Supremo Juiz. E povo de Deus, aí lá na minha comunidade, eu tenho chamado muita atenção da minha comunidade e canto para vocês aí, canto para vocês aquele louvor lá, só que não, gente, aqui não tem para vocês não, tá? É a Sophie que anota sei, é a Sophie que anota 100. Vocês entenderam? E não, eu não aceito, gente, ficar dando aqui recado pra galega, eu não aceito ficar dando recado aqui para este, para aqueles. O meu recado eu trago de Deus para vocês. Vocês entenderam? E quando eu tô falando aqui de vagas, até as galegas aí, ó, vai ter que rebolar. Vai ter que rebolar. Ou para subir ou para sair. Vocês entenderam? Quando eu falo aqui a palavra de Deus, que é vencer ou vencer, é vencer ou vencer, entende? E eu não estou aqui, ó, nem para a direita, nem para a esquerda, eu estou aqui no caminho, com os meus olhos fitos no Senhor, e aquilo que Deus der o comando aí para mim fazer, eu vou lá e faço, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E pode ficar tranquilo aí, gente, que Deus, ele provê vida, o Satanás provê morte. Então, se você estiver tendo aí, ó, que matar aí para poder conseguir as coisas, você é um satanista. Meu Deus do céu. E vamos de Deus, vamos continuar dando aqui, ó, os anúncios, gente, os anúncios. A divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia é um fato. E os prédios arranha-céus ali da Avenida Brasília é um fato! O projeto da Orla da Pampulha é um fato, gente. Como eu tenho falado com vocês aí desse projeto, eu tenho falado e falado com vocês ali que ali ao redor da lagoa ali, esse projeto é totalmente voltado para aquelas pessoas pós-Covid-19 e eu falo com vocês ali gente, eu falo com vocês ali dos outros frutos, dos outros, tanto ali de trabalhos, né, gente, que eu recebi ali, fiz e tá ali para ser colhido, ali tá ali para ser realizado ali. Tem a padaria, gente, tem também o imóvel lá para a igreja, e é para a Igreja da Graça, e é como eu tenho falado com vocês. Não é agora que eu cresci, que eu estou ali gerando frutos, que eu vou sair da Igreja da Graça, não. Eu vou estar trabalhando no ministério da Igreja da Graça, eu vou estar ali sabendo, se eu cresci lá, eu vou saber ali das necessidades do povo de Deus, E é nessa fé que eu estou, é nessa unção que eu estou, não é em outra, não. E ali, gente,
Tem ali o aeroporto, gente. O aeroporto eu dei o valor, é o aeroporto ali da Pampulha ali. Eu dei o valor ali para uma reforma. E assim, tudo que eu anuncio aqui, vocês veem que é construção. E se é construção, vai precisar de pessoas para estar trabalhando ali, vai precisar de muitas pessoas ali em vários setores ali para estar trabalhando. Então, tudo que eu anuncio aqui, vocês podem ver que vai estar ali ajudando a população, do menor ao maior, né, povo de Deus? E tem ali as obras da Avenida Andradas. Estas obras, elas começaram ali desde que eu fui ali, no início que eu fui congregar lá. E uma das obras que aconteceu, assim, são várias, gente. Tem algumas que eu nem falo, eu nem anuncio aqui. Eu deixo lá com o pessoal da Central e no momento certo a gente anuncia. Mas são várias. E eu falo com vocês assim, olha, agora nesse tempo que eu estou congregando lá na Igreja da Graça, no centro ali, ó, na sede regional de Belo Horizonte, ali na Avenida Andradas 1005, tem o tempo que eu estou congregando lá, que é com o pastor Rogério Postinho, e tem as obras antes, gente. Eu falo com vocês de que eu ia lá visitar, eu falo com vocês ali da época que a minha irmã ficou internada e que eu fazia campanha ali com o pastor Guilherme e eu ia, pegava um copo com água e levava para minha irmã, fazia assim, e aqui em Santa Luzia era o pastor Rodrigo, ele estava fazendo a campanha de um lenço, eu pegava o lenço, ia fazer oração para minha irmã e conto para vocês assim, olha, do quanto que eu quis que o pastor foi na época do pastor Rodrigo, quanto que eu quis que o pastor Rodrigo fosse lá na casa da minha irmã, orar pela minha irmã, e já contei para vocês com detalhe o que aconteceu, e que na hora ali de que eu tomei a decisão de ir lá falar com o pastor Rogério Postinho, não é com o pastor Rogério Postinho, com o pastor Rodrigo, parece que era Rodrigo Gomes, alguma coisa assim. Quando eu fui falar com ele, ele arrumou lá uma dor na coluna e ele ficou afastado, assim, não pôde fazer ali a pregação por um bom tempo. Entende, povo de Deus? E aí, nessas aí que eu estou pedindo vocês justiça e que vocês acordem aí, cristão, e fiquem acordados. Levantem e fiquem de pé e não aceite aí as propostas do diabo. Entre no caminho, na verdade, na vida e saia dessa de horror. E essa coisa aí, ó, que o cristão morrer, ficou para trás, é passado e não aceitamos de maneira nenhuma. Nós cristãos, nós temos de ter aí ó, o livre-arbítrio, e a partir do momento que nós vencemos ali, nós temos que viver o melhor de Deus nessa terra. Que negócio é esse? Que palhaçada é essa? Dê o grito e dê o grito certo. Faça que nem eu fiz, gente. Na primeira vez que eu peguei o microfone, eu não peguei o microfone para ficar ali ameaçando, igual a Mortandela aí, ó, uns domingos atrás, não. Pegar o microfone ali e usar para ficar ameaçando os outros. De maneira nenhuma. Seja aí, ó, uma pessoa que, na primeira oportunidade que você tiver, você dá o grito e dá o grito certo. É como eu contei para vocês, a primeira vez que eu peguei o microfone, eu gritei, os covardes não herdarão o reino dos céus. E não herdarão mesmo, gente. E quando eu falo com vocês, eu conto meu testemunho, eu falo aí do padres, eu não estou generalizando, não. Quando eu falo com vocês, os dedos da mão não são todos iguais, não. E eu estou falando com vocês de cristãos, eu não estou falando com vocês de religião, não. Tem padres e padres. Tem pastores e pastores. Somos nós que temos de estar ali, como eu li para vocês, o discernimento de espírito. Não ficar aí no raso aí, eu consegui ouvir, eu consegui ver. Por favor, sai dessa rasura e procura ler a Bíblia, procura buscar Deus, procura conhecer Deus realmente. E aí sim vocês vão poder
pegar o microfone e falar. Por favor, e ficar pregando aí a filosofia. Aí quando vai ver, só Deus na causa. É Deus na causa e ninguém mais. Quando eu falo com vocês que vocês têm que colocar as suas causas diante de Deus e falar a verdade, nada mais que a verdade, não aumentar e nem diminuir, falar a verdade ali, ó, a sua verdade alinhada com a verdade de Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E como eu disse para vocês, nós vamos ter que arrumar ali, ó, a nosso horário para a gente fazer as chamadas, senão nós vamos estar aqui, ó, sempre é nessa fé que nós temos de estar, gente. Eu vou terminar aqui rapidinho aqui. Eu já falei das obras Avenidas Andradas, eu já estou falando com vocês agora das obras Cristiano Machado, em frente ao Shopping Estação. Estou falando com vocês dos jogos e falo com vocês ali do CD do Mindinho ali na adolescência, falo com vocês ali do som. Eles estão pedindo som, disco de vinil. Eu estou falando com vocês ali, gente, dos aplicativos de compra Solvi. Entra em contato com a nossa central e venha ser o nosso franqueado. Entre em contato com o nosso provedor, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fique com Deus e até a próxima chamada. É a Solvi que chegou para ficar. E povo de Deus, eu comecei a contar o testemunho, assim, alargar o testemunho que eu contei ontem e não terminei. Eu vou estar fazendo uma chamada, o povo já está me chamando ali, me perguntando. Eu vou estar fazendo uma chamada para mim estar falando desse testemunho, e colocando ali bem as claras para vocês o que aconteceu. E é isso que eu quero fazer. Eu quero estar contando o testemunho para vocês aprenderem o que fazer. Aprender o que fazer. E as pessoas estão me agradecendo, eu dar um exemplo aí da dor do parto, e eles estão me agradecendo, as meninas principalmente estão me agradecendo, estão falando que estão aí se levantando e que não vai sair da brecha. É nessa chamada, gente, que eu estou chamando vocês, para vocês não aceitarem de maneira nenhuma. E que bom que vocês estão entendendo, que bom que vocês estão se levantando. E sim, nós temos opção de ficarmos vivas, de ficarmos aí, ó, sermos mensageira do Senhor Jesus de Nazaré. E que o grupo das teteias cresçam muito e muito. E aí vocês vão entender o que é ser uma mulher de Deus, entenderam? O que é ser ali, ó, guardar a mensagem de Deus, levar aonde você for a mensagem do Senhor, e onde você colocar ali a planta dos seus pés, tem que haver mudança, e o diabo vai ter que suar para esconder aí o seu testemunho, para querer apagar o seu testemunho, e apagar você, então, é impossível. Desde que você conheça a palavra de Deus, que você esteja ali, ó, submissa à palavra de Deus e resistindo o diabo, não tem para ir. Ele vai ficar aí com a cara toda ralada, todo o tempo que vier aí para o seu lado. Amém? Fique com Deus e até a próxima chamada no nome do Senhor Jesus de Nazaré.